Você já sentiu o rosto queimar, o coração acelerar e uma vontade imensa de desaparecer, como se só de estar ali alguém pudesse descobrir algo em que você deveria permanecer escondido? A vergonha é isso. Não é só timidez, não é só medo de errar. É a sensação de estar nua diante de um olhar que parece enxergar exatamente aquilo que você tenta esconder de si mesmo. Pode ser uma dor antiga, vivida lá atrás, quando você começou a perceber que só seria amada se fosse boa o bastante, discreta o bastante, perfeita o bastante. Mas o que acontece quando, mesmo tentando, você ainda sente que não é suficiente? A vergonha aparece como um lembrete cruel. E se eu te dissesse que essa vergonha não é sua inimiga? Ela é uma mensageira, um pedido silencioso do seu inconsciente para que você pare de se esconder e olhe para si, com o mesmo acolhimento que sempre esperou dos outros. E antes de continuarmos, quero te propor algo. Se em algum momento dessa fala você se reconheceu, se sentiu aquele nó na garganta ou o coração apertar, escreve aqui para mim a palavra vista. Quero saber quantas pessoas estão prontas para parar de se esconder e começar a se enxergar de verdade. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar por que sentimos vergonha, do que ela tenta nos proteger e como a psicoterapia pode te ajudar a transformá-la numa força de autoconhecimento e libertação. Você já percebeu como a vergonha aparece nos momentos em que você mais precisa se mostrar? É quase irônico, né? Quanto mais desejamos ser aceitos, mais medo sentimos de ser vistos por inteiro. A vergonha é essa contradição, o desejo de ser notada e o pavor de ser julgada. A maioria das pessoas acredita que sente vergonha porque fez algo errado. Mas, na verdade, a vergonha, ela aparece quando acreditamos que estamos errados ou que somos errados. Ela não fala sobre o que você fez, ela fala sobre quem você pensa que é. Na psicanálise, entendemos que esse sentimento não nasce no presente. Ele tem raízes muito antigas, lá na infância, quando o olhar do outro começou a construir o seu valor. Talvez tenha sido o olhar impaciente de um pai, o silêncio frio de uma mãe ou o riso de colegas. Podem ter sido muitos momentos que pareciam pequenos ou um grande trauma, mas que deixaram marcas profundas, a sensação de que havia algo em você que precisava ser escondido para continuar sendo amada. A vergonha é esse pacto silencioso que fazemos muito cedo. Se eu mostrar quem eu sou de verdade, vão me rejeitar. E a partir daí, criamos máscaras, papéis e defesas. Quanto mais tentamos sustentar esse ideal de perfeição para sermos amados, mais distante ficamos de nós mesmos. Nos próximos minutos, eu quero te mostrar como essa vergonha foi sendo construída aí dentro de você e por que ela continua te acompanhando, mesmo depois de tantos anos tentando ser melhor. Até aqui, você se identificou com essa sensação de se esconder para não ser julgada? Comenta aqui embaixo a palavra camadas, para eu saber se você está comigo nessa jornada de se despir aos poucos de tudo o que não é seu. A vergonha é um afeto que nasce no olhar. Ela surge quando percebemos que somos vistos de um modo que não controlamos. E esse olhar, lá no começo da vida, tem um poder enorme sobre quem estamos nos tornando. Quando uma criança é olhada com amor, ela aprende a se reconhecer com valor. Mas quando o olhar que ela recebe é de crítica, impaciência ou desatenção, ou quando não recebe esse olhar, ela internaliza outra coisa, que há algo de errado com ela. É nesse instante que a vergonha começa a se instalar. Não como uma emoção passageira, mas como uma forma de existir no mundo. A criança percebe que ser espontânea, bagunceira, sensível ou intensa pode custar carinho. Então, ela aprende a se esconder, a calar, a se vigiar. Cada vez que o adulto diz, não faça isso, que
feio ou quando o erro é recebido com reprovação, a criança entende: para ser amada, eu preciso ser perfeita. E é assim que a vergonha se transforma numa lente silenciosa que acompanha a vida adulta. Por trás da mulher que hoje evita falar em público, ou do homem que trava em uma reunião, existe uma criança que aprendeu cedo demais a não ocupar espaço. Ela se protegeu criando um ideal de si mesma, uma versão controlada, comportada, aceita. Mas a psicanálise mostra que essa defesa tem um alto preço. Quanto mais tentamos parecer fortes, mais frágeis ficamos quando o outro nos olha. E é por isso que muitas vezes a vergonha não é sobre o presente, ela é um eco da voz que um dia te fez acreditar que o seu jeito de ser era errado. E o corpo se lembra. As bochechas queimam, a voz falha, o peito aperta. Não porque o momento atual seja realmente ameaçador, talvez não, mas porque ele ativa memórias antigas de não ter sido aceita. Mas o que acontece quando a gente começa a se olhar de verdade, sem o medo do olhar do outro? A vergonha não se dissolve com força de vontade. Ela não obedece à lógica do superar isso. Ela só se transforma quando é olhada e principalmente escutada. Na psicanálise, o espaço de fala é o espaço da libertação. É quando você começa a colocar em palavras o que sempre foi um silêncio que pesava no corpo. Cada frase dita é uma pequena rachadura na parede da vergonha. E aos poucos, aquilo que parecia insuportável começa a se tornar suportável. Você passa a perceber que o que te constrangia tanto não era fato em si, mas o julgamento que você aprendeu a carregar sobre si mesmo. No processo analítico, a vergonha vai sendo desmontada com delicadeza. Primeiro, você aprende a reconhecer que ela existe. Depois, a entender o que ela tenta proteger. E, finalmente, começa a olhar para ela com curiosidade, não com medo. É como acender uma luz suave em um quarto que esteve escuro por muitos anos. Você começa a ver contornos das coisas, as origens da dor, as histórias que se repetem e ali, no meio de tudo isso, descobre que há beleza até nas suas imperfeições. A psicanálise te convida a fazer as pazes com aquilo que você tenta esconder, porque é justamente nesse lugar, o mais vulnerável, que mora o seu poder de transformação. A vergonha perde força quando é falada, quando você se permite ser vista, quando entende que não precisa mais se defender o tempo todo do olhar do outro, quando já construiu um olhar próprio, mais gentil, mais real, mais seu. Se isso faz sentido para você, se de alguma forma sente que também carrega essa vergonha silenciosa, comenta aqui a palavra luz. É o nosso código para lembrar que toda vez que falamos sobre o que dói, acendemos uma pequena luz dentro da gente. Mas será que existe um jeito de viver sem vergonha nenhuma? Ou será que a vergonha também tem um papel importante na nossa humanidade? É curioso pensar que, por mais dolorosa que seja, a vergonha também cumpre uma função. Ela é o que nos lembra de que pertencemos ao outro, de que precisamos uns dos outros. A vergonha é a marca da nossa humanidade compartilhada, porque só sente vergonha quem se importa com o olhar do outro. Mas existe uma diferença profunda entre viver sob o olhar do outro e depender dele, e viver consciente de que o outro existe e que nós não dependemos do seu olhar. A primeira é prisão, a segunda é vínculo. A vergonha saudável é aquela que nos ajuda a reconhecer limites, a entender que nossas ações têm impacto, que o outro também sente. Mas a vergonha adoecida é a que transforma cada gesto em ameaça, cada erro em sentença, cada falha em identidade. É quando a vergonha deixa de ser bússola e vira algema. E aqui entra uma das reflexões mais bonitas da psicanálise. A vergonha é também o ponto onde a cura começa. Porque só se envergonha quem ainda se importa em ser amado, quem ainda deseja se reconciliar com a própria imagem. Quando o sujeito começa a falar daquilo que o envergonha, ele começa a humanizar o próprio inconsciente. E esse é o primeiro passo da liberdade, poder existir sem precisar se esconder. Então, talvez o objetivo não seja eliminar a vergonha, mas transformá-la em consciência, em lembrete de que você não precisa ser perfeita para ser digna de amor, de que o outro
não é um espelho que te condena, mas uma presença que te ajuda a se ver com muita verdade. Agora eu quero te ouvir. Existe alguma parte sua que você ainda tenta esconder? Se quiser, escreve aqui nos comentários uma só palavra que represente essa parte. É um ato de coragem e talvez o primeiro passo para começar a se libertar dela. E é nesse ponto que a dor e a aceitação que a psicanálise pode ser transformadora. A vergonha é um afeto antigo. Ela acompanha a humanidade desde o momento em que o ser humano tomou consciência de si e percebeu que o outro podia vê-lo. Mas se você observar bem, ela também é um convite, um chamado para olhar para dentro, com o mesmo olhar que sempre buscou fora. A vergonha só existe porque ainda há em você o desejo de ser aceita, e esse desejo não é fraqueza, é vida. A psicanálise não elimina a vergonha, ela te ensina a olhar para ela com menos medo e mais ternura. A entender que a parte de você que se envergonha é, na verdade, uma parte que só quer ser acolhida. E que quando você começa a dar esse espaço para si mesma, algo muda. A voz volta, o corpo relaxa, o medo diminui. Você começa a existir sem precisar pedir desculpas por ser quem é. Porque o verdadeiro antídoto da vergonha não é se esconder melhor, é se conhecer mais profundamente. E esse é justamente o papel do processo analítico, te oferecer um espaço seguro para revisitar essas dores, para reorganizar essas histórias e para reconstruir o seu modo de se enxergar. Se enquanto eu falava, você se viu em muitas dessas situações, se sentiu que carregava uma vergonha silenciosa que te impede de se mostrar por inteiro, então talvez seja o momento de dar o próximo passo. Eu atendo sessões online e também presenciais, em um espaço confidencial, acolhedor, onde você pode falar sobre tudo isso sem medo, sem julgamento e com uma escuta profunda. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link direto para agendar a sua sessão. E se esse conteúdo te tocou, se te fez respirar mais leve, compartilha com alguém que também vive se escondendo por trás do medo de não ser suficiente. Obrigada por estar aqui, nos vemos no próximo vídeo ou na sua primeira sessão.